todos bem-vindos e bem-vindas a esta live, mais uma live aqui no TikTok, que depois vai ser disponibilizada lá no YouTube. Não sei por quanto tempo, tá? Mas assim que a gente terminar aqui, eu já tento subir lá pro YouTube. E essas lives são momentos de reflexão, são momentos onde eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu estou lendo, do que eu estou orando. É uma live devocional, né? Uma forma também de incentivar vocês a vocês buscarem mais da palavra de Deus. Eu penso que no início pode ser meio desafiador, pode ser até meio confuso, pode não ser tão claro, né? Como ler a palavra, né? Ou seja, o que compreender da Bíblia. Mas é impressionante, gente, como realmente a Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro livro, mas sim é um momento mesmo onde a gente se conecta a Deus, onde a gente se conecta ao Espírito Santo de Deus e Ele vai trazendo esse entendimento, Ele vai revelando a nós aquilo que a gente precisa entender, aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, ou aquilo que a gente precisa, enfim, sentir. Então tem sido uma experiência muito bonita. Há pouco tempo atrás eu tive a minha primeira experiência marcante assim com a Bíblia, que era, eu estava um dia no metrô e eu estava passando por uma situação, eu vivi uma situação, me falaram algo, não, acho que, não sei, não me falaram algo não, eu vi algo que foi um gatilho para mim, despertou uma sensação em mim, que agora eu nem me lembro mais se era tipo, era uma sensação assim ruim, sabe? Tipo, eu não me lembro agora exatamente, mas era uma sensação assim, um medo, sabe? Uma preocupação, um medo. Enfim, gerou em mim aquela sensação, né, ruim. E aí eu comecei, eu acho que foi o medo mesmo, eu comecei a tentar sair daquela sensação sozinha, não estava conseguindo, né? Aí eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus tirar aquilo do meu coração, né? Porque percebi que aquilo que eu tinha visto tinha sido um poderoso gatilho dentro de mim. E aí eu comecei a orar, tal, eu tava com uma mala de viagem e eu tava com a minha Bíblia na minha mala. E aí na hora eu não tava conseguindo mudar de sensação, não tava conseguindo tirar aquele aperto do peito sozinha. E aí eu abri, gente, eu abri a minha Bíblia e eu abri justamente numa página que tava falando, tava aquela palavra, tipo assim, se eu tava sentindo medo, tava escrita a palavra medo, tipo assim, não tenha medo, Deus está contigo, tipo uma coisa assim, sabe? E aí eu falei, nossa, foi a minha primeira experiência, porque falam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus viva, né? E eu não acreditava muito nisso, gente, porque eu não tinha esse relacionamento com a Bíblia, né? Eu não me permitia ser respondida, ser ouvida, ser compreendida por meio da Bíblia, né? E realmente Deus, ele fala conosco através de muitas maneiras, né? Através de pessoas, através de circunstâncias e muitas vezes através, sim, da Bíblia. Então ali foi a primeira experiência que eu tive que eu falei, uau! Eu tava sentindo medo, tava pedindo socorro a Deus para que Deus tirasse o medo do meu coração. Eis que eu abro a Bíblia de forma aleatória e eu caí justamente numa página que dizia exatamente aquilo que eu estava passando, né? Não temas, não sinta medo, Deus está contigo. Não temas, Deus está contigo. Alguma coisa assim. Então ali foi uma confirmação de que realmente, né, a Bíblia é um livro, né, onde é muito mais, revela muito mais do que aquilo que a gente está querendo entender racionalmente. Então tem sido muito especial. E se Deus fala comigo através da Bíblia, eu acredito que Ele vai falar também com você através dela. Então aqui é um momentinho, é uma live para a gente poder se incentivar, né, para a gente poder se lembrar disso tudo e principalmente para a gente poder resgatar o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Eu creio muito, né, que naquilo que Jesus diz, que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então eu creio que aqui nós temos muito mais de 3 pessoas, estamos sim reunidos em nome de Jesus, em nome do amor. Então eu creio que Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco e eu creio que é Ele quem vai conduzir essa nossa live, esse nosso papo, esse nosso momento de comunhão, esse nosso momento de reflexão e também de transformação.
Então fiquem aqui comigo que a gente vai conversar hoje sobre propósito e eu vou ler para vocês algumas partes de Jeremias, tá? E quando eu for fazer a leitura de fato, eu cito para vocês qual capítulo e qual versículo, tá? Mas fiquem aqui que a gente vai falar bastante sobre propósito, sobre as promessas de Deus para a vida de cada um de nós, porque sim, gente, Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós. E eu quero começar essa live, quero começar a reflexão de hoje falando de algo que mexeu muito comigo nesse dia de hoje, que é a separação da Sandy e do Lucas Lima, né? Um casal que eu acredito que o Brasil inteiro tinha como referência, né? A família da Sandy toda, né? Vocês podem ver o Chitãozinho e Chororó, né? Que são irmãos, nunca se envolveram em grandes escândalos, em fofoca, né? Eles sempre foram, a família toda sempre foi muito discreta. E o próprio Chitãozinho, né, o próprio Chororó, que é o pai da Sandy, é casado com a mãe dela, com a Noeli, até hoje, né, são um casal super inspirador. Enfim, então foi uma notícia que pegou a muitos brasileiros de surpresa, né, especialmente quem gosta do trabalho da Sandy, quem acompanhava a Sandy. Eu vi, né, lá no meu Instagram, quantas pessoas ficaram desapontadas até em relação ao amor, em relação a relacionamentos, porque... Ai, que legal! A Camila falou, Esté, você sabia que assisti uma entrevista sua no canal do YouTube? Assisti no horário do meu almoço. Qual entrevista? Estou assistindo a série que tem no Globoplay. Qual? Qual, Fê? Qual série? A série Sandy Júnior? O Ronaldo falou, você tem uma voz parecida com a Sandy. Já pensou em cantar? Gente, falam isso mesmo, que eu tenho uma voz parecida com a dela, mas eu não levo jeito, eu acho, pra cantar, viu? Muita gente, Júnior e Esther Nascimento falaram aqui, vocês são parecidas, você e a Sandy. Pois é, gente, muita gente fala isso, que nós temos um jeito parecido, que nós temos, né, uma voz parecida, mas a voz eu ainda não descobri esse dom do canto ainda não, gente. Essa habilidade do canto eu ainda não acessei. Mas quem sabe Deus está liberando em mim essa graça e daqui a pouco eu começo a cantar também, gente. Para Deus tudo é possível, né? Mas eu gosto muito da Sandy, eu admiro muito ela, né, a família dela, né, enfim. E foi realmente uma notícia triste, porque eles eram um casal muito unido, né, o que eu mais admirava, gente, porque tem, sim, muitos casais que são bonitos, né, juntos, mas o que eu mais admirava, né, no relacionamento da Sandy com o Lucas, era a cumplicidade que eles pareciam ter, ou que eles de fato tinham. A gente não sabe, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente vê e outra coisa é aquilo que é vivido ali nos bastidores, né? Então, por exemplo, eles estavam há semanas atrás numa viagem lá na Europa, né? Postando fotos lindas, vídeos, né? Dando beijinho, apaixonados. Então, ninguém imaginava que eles iam vir com essa notícia da separação do casamento. Realmente eles tinham muita conexão, gente. Tem muitos vídeos deles, né? Vocês veem assim, a gente vê os dois se olhando, a forma como eles se olham, tem muito carinho ali. Então, realmente foi algo que pegou a todos de surpresa essa separação. Eu penso que toda separação de casamento, gente, é triste, tá? Eu vejo que sim, nós estamos vivendo tempos onde cada vez mais os relacionamentos estão sendo levados de uma forma banal, né? Onde eu não estou dizendo, tá, gente, que esse é o caso da relação deles, pelo amor de Deus, até porque assim, eles estão juntos há muitos anos. Eles estão juntos há 20 e poucos anos, né? Casados há 15, parece, 15 ou 16 anos e juntos há 20 e poucos anos. Então, assim, é muito tempo, né? Então, eles não ficariam tanto tempo juntos, mais de 20 anos juntos, se fosse uma relação superficial, tá? Não acredito que seja isso, não. Mas, agora eu tô falando de um todo, não estou falando da Sandy e do Lucas especificamente, mas como um todo, gente, eu vejo, eu percebo, principalmente na minha geração, eu tenho 28 anos, eu vejo que as relações, elas estão cada vez mais rasas, né? As pessoas, elas trocam de namorado como quem troca de roupa, né? Elas muitas vezes até casam, mas naquele pensamento assim, eu vou casar, mas se não dá certo, a gente separa, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu particularmente, não penso dessa forma, tá, gente? Eu penso que casamento é uma coisa séria. Eu creio, sim, em relações que são pra vida toda. Eu sei que isso é cada vez mais difícil da gente encontrar, né?
E assim, também não acho que seja o caso, né? Tem muitas relações que a gente vê que estão juntos, pessoas que estão juntas, né, por muitos e muitos anos, mas são infelizes, né? Não se conversam, às vezes dormem até em quartos separados, tem uma vida ruim mesmo. E aí eu também não acho que seja da vontade de Deus, não penso que uma relação assim está agradando a Deus. Então não é sobre o formato em si, mas é sobre o propósito da relação, é sobre como está de fato o coração dos envolvidos naquela relação. Então, gente, eu até falei lá no meu Instagram, para quem não me acompanha por lá, o meu Instagram é Esté Moya, tudo junto, Esté STEHMOYA, tá? Eu falei por lá que eu penso que a base de qualquer relação tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Por quê, gente? Senão o relacionamento já está fadado à encrenca. Não vou falar ruína, mas está fadado à infelicidade, talvez. Por quê? Personalidades nunca vão se satisfazer, gente. A nossa personalidade, ela é composta... Quem que fomenta a nossa personalidade? Não é o nosso ego? E o ego, ele é insaciável. Então, se a gente se relaciona com o outro de forma superficial ou de forma a só satisfazer o nosso ego, a gente nunca vai estar satisfeito com o outro. Porque o mundo, pensem que assim, o mundo tem infinitas possibilidades. Então, como você vai saber que você está com a pessoa certa? Como que você vai saber que você... como que você vai ter a certeza de que a pessoa que está ali realmente é mais bonita do que eu? O que garante que a pessoa que está do meu lado vai querer ficar comigo pro resto da vida? Porque eu posso mudar, eu posso engordar, eu posso emagrecer demais, meu cabelo pode cair, tanta coisa pode acontecer comigo. Quem garante que a pessoa que está ao meu lado vai me querer depois de muitos anos, né? Ou não pode conhecer alguém que se atraia mais do que se atraiu por mim? Entende, gente, como o mundo é instável? E o ego é insaciável. Então, o ego, ele nunca vai nos dar nenhuma certeza, gente, porque o ego, ele é incerto, porque o ego, ele é ilusório, ele é passageiro, ele é irreal. Por isso que somente as coisas de Deus são eternas, porque somente as coisas que são fruto, né, dos planos de Deus são para sempre. O resto, gente, é tudo passageiro, é tudo ilusório. Esse mundo, ele é só um instante, né? O mundo tem um livro que eu gosto muito, que é um Curso em Milagres, se chama. E diz, né? Tem uma parte que diz assim: o mundo dura só um instante. E é verdade, gente. O mundo, uma hora ele vai acabar. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus terão a vida eterna. O mundo não é eterno. A vida com Cristo Jesus é eterna. O que Jesus oferece a nós é a vida eterna. Então, eu quero trazer para vocês esse novo jeito de olhar para as nossas relações. Eu penso que essa separação da Sandy com o Lucas pegou todos de surpresa porque a gente ainda coloca muita expectativa, gente, em pessoas. Quem são os nossos ídolos? Quem são as nossas referências? Como diz, tem uma música que diz, né? Os nossos heróis estão morrendo de overdose. Não é isso? A Tcheliana que sempre fala dessa música, acho que é do Raul Seixas. E é isso, gente, os nossos heróis, os nossos ídolos estão morrendo de overdose. Não estou agora, mais uma vez, não estou falando especificamente da Sandy, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas eu estou falando sobre a quem nós temos buscado referência, a quem nós temos olhado e nos inspirado. Será que nós temos buscado a Jesus como referência, como modelo de vida? Ou nós temos baseado a nossa vida em pessoas, em seres humanos? Porque aí, gente, é um caminho fadado à frustração. Porque se a gente coloca a nossa salvação, se a gente coloca a nossa esperança, se a gente coloca a nossa felicidade em cima de outra pessoa, seja um parceiro, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja a nossa melhor amiga, seja um trabalho, seja uma viagem. Nossa, que pequenez. E eu vou estar fadada à frustração, porque
mais hora ou menos hora, não é assim que falam? Nós vamos nos frustrar, gente, porque o ser humano, ele é falho. Todos nós estamos no mesmo barco. O ser humano, ele é falho. Todos nós vamos magoar, vamos decepcionar, vamos errar. Porque a nossa jornada aqui nesse mundo é justamente sobre isso. É sobre cair, aprender, levantar e prosseguir. Então, nenhum de nós vai só acertar o tempo inteiro. É humanamente impossível. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Então, nós vamos, sim, sermos muitas vezes, inclusive até mesmo, pedra de tropeço para o outro. Quando a gente fomenta uma briga, quando a gente faz uma fofoca, quando a gente mente uma coisa que parece ser uma coisinha pequena, você pode estar sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão. Então, a gente não deve colocar as nossas expectativas, a gente não deve colocar nossa fé, a gente não deve colocar nossa esperança, gente, em outras pessoas. O mesmo vale não só para as nossas relações, né? Mas o mesmo vale também para aquelas pessoas que a gente idealiza, seja um artista, seja um líder religioso. Adriana, eu estou falando um pouquinho sobre relacionamentos, tá? O tema, a nossa live aqui é um espaço, né, de reflexão. É uma live devocional, então daqui a pouquinho eu vou entrar, né? Eu tô me baseando, tudo isso que eu tô falando é com base nas reflexões que eu tive no dia de hoje, com a separação da Sandy, que é uma cantora que eu gosto muito, com o Lucas. E aí eu hoje fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque eu fiquei triste, gente, com essa separação. E aí eu li muitas mensagens lá no meu Instagram do tipo assim, Esté, tô desacreditada do amor. Esté, hoje em dia tá tão difícil, acho que realmente o casamento ele não serve pra nada. Esté, eu acho que o amor não existe. Esté, tô muito triste. Esté, tô chorando. Eu postei lá uns prints lá nos meus stories. E eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso com as lindezas. Eu falei, Espírito Santo, revela a mim o que tem que ser dito. Me dá o entendimento, Deus, do que acontece na nossa vida, na minha vida, gente, porque eu fiquei triste. Por quê? Porque muitas vezes eu também me pauto pela vida do outro. Eu também uso o outro como uma referência de vida pra mim. Então, quando eu vejo um casal que tá indo super bem, que tá super lindo, né, super ali, viajando juntos, postando coisas juntos, é claro que a gente pensa, nossa, esse casal tá dando super certo, né? Nossa, eu quero ter uma vida assim também. Mas quem disse, gente? Quem disse que nos bastidores aquilo tudo é real? Eu trabalho com internet, tenho muitos amigos que inclusive, né, são muito conhecidos e eu sei os bastidores, gente. Eu sei o que acontece nos bastidores. Eu sei que muitas vezes a pessoa tá ali sorrindo no vídeo, mas por trás ela tá chorando. E acho que vocês sabem disso também, né? O quanto muitas vezes a gente. Todos nós, gente, não precisa ser um artista, não. Quantos de nós, às vezes a gente tá num dia mal, a gente tá num dia difícil, mas a gente tem que trabalhar e a gente não vai despejar os nossos problemas nas pessoas do nosso trabalho. Né? Eu mesma, inclusive, eu sempre fui essa pessoa que sabe separar muito bem o pessoal do profissional. Não é porque eu estou mal que eu vou despejar todo o meu lixo emocional nas pessoas próximas a mim. Inclusive, eu penso que ser cristão é justamente sobre esse exercício, a gente saber separar as coisas, né? O outro, ele não é responsável por aquilo que eu tô sentindo. Então, eu tenho que ter a maturidade, eu tenho que ter essa maturidade emocional de lidar com as minhas frustrações, de lidar com os meus sentimentos e não querer, né, despejar eles nas pessoas ali que estão diante de mim. Até porque Jesus, né, Jesus, por isso que eu falo, ele sim é o nosso mestre, né, o nosso espelho mesmo, sabe, gente? Alguém pra gente realmente seguir. Porque as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus era perfeito. E a gente não encontra isso em outro ser humano. O ser humano, né, todos nós que estamos aqui somos falhos, não temos atitudes 100% do tempo perfeitas. Muitas vezes a gente fala uma coisa, a gente crê numa coisa, mas a gente age de outra, né? Eu até tava, acho que foi ontem mesmo, eu falei até também com a minha tia Liana sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, não é? É em Coríntios, não é isso? Quer ver? O bem
que eu quero fazer, acho que tá em Coríntios, vamos ver aqui se eu acho, gente. Mas é aqui, é Romanos, é em Romanos, gente. Romanos 7, então rapidinho, antes de ler Jeremias, eu vou ler para vocês, tá? Isso aqui que agora veio muito forte aqui para mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Nossa carne, ela é fraca, né? A nossa carne é o quê? É o nosso ego, é o nosso eu humano, né? É o nosso ego mesmo. E o nosso ego, gente, como eu disse, o plano do ego é nos afundar. O plano do ego é nos manter afastados de Deus. O inimigo, ele se sustenta através do nosso ego. Quanto maior o seu ego, maior a sua queda. Porque quanto maior o seu ego, mais o inimigo consegue te controlar por meio dele, tá? Por meio da sua mente, por meio dos seus medos, por meio da sua ambição, né? Aquela pessoa que ela é tão gananciosa que ela faz tudo por conta do ego gigante dela, né? Porque na verdade ela tem um buraco interno que, ao invés dela querer preencher com Deus, ao invés dela se permitir ser preenchida por Deus, ela acaba achando que o mundo vai preencher. E aí ela fica sustentando o ego, as armadilhas do ego, e o inimigo aproveita disso para ir dominando aquela mente e aquele coração. E aí quando vê a pessoa tá fazendo mal a outras pessoas, né? Tá prejudicando outras pessoas, não está sendo íntegra. Então, olhem só, Paulo, sempre muito sábio, né? Romanos é uma carta são as cartas de Paulo, né? Aos Romanos. E aí diz assim, Romanos 7:18, versão NVI. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, gente, eu achei essa palavra, né? Eu tava refletindo sobre ela ontem, porque é muito isso. Às vezes, o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Às vezes a gente fala, não, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, né? Eu quero ser menos, eu quero ser menos briguenta, né? Eu quero ser mais tolerante, eu não quero responder mal às pessoas, eu quero ser menos estressada, eu não quero falar mal dos outros, eu não quero reclamar. A pessoa tem aquele desejo no coração dela. Ela quer de fato fazer o bem, ela quer falar coisas boas, ela quer ser mais paciente, ela quer elogiar mais, ela quer que da boca dela saiam palavras frutíferas, né? Ela quer olhar para o outro e ela quer se alegrar, ela não quer se invejar. Quem é que gosta, gente, de se invejar do outro? Quem é que gosta de sentir ciúmes, de sentir inveja, de sentir raiva? Não são sentimentos que nos fazem bem. A gente não quer. Se a gente pudesse desejar, a gente não desejaria sentir essas coisas. Porém, quando vemos, estamos sentindo, estamos fazendo. Por isso que a nossa oração a Deus tem que ser essa confissão. Jesus, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Jesus, me ajuda, porque a minha carne é fraca. Porque eu sou falha. Quando nós temos essa transparência nas nossas orações, aí sim Jesus, né, ele entra no nosso coração e ele começa a trabalhar as nossas emoções, purificar o nosso coração, bem como também as nossas palavras, os nossos comportamentos. Mas assim, gente, é uma escolha a cada instante e é também um exercício. Eu vejo isso na minha vida, é um treino. Porque nós estamos muito habituados com uma vida baseada no ego, né? Nós estamos muito acostumados com um egoísmo sem tamanho, aonde a gente faz somente aquilo que a gente quer fazer. A gente está muito habituado a olhar para o outro e julgar o outro, falar mal, se comparar. E essa não é a vontade de Deus para nossa vida, gente.
Então, todas as vezes que a gente olha para o outro e se compara, todas as vezes que a gente olha para o outro e coloca o outro num pedestal, nós estamos fadados a frustrações, a tristezas, a desânimo, porque nós estamos fora de foco. O foco da nossa mente, a nossa atenção, tem que estar na nossa relação com Deus. Tem que ser em descobrir o que é que Deus quer para a nossa vida. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Você já se perguntou isso? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Porque você não nasceu ao acaso. Existe um plano de Deus para que você esteja aqui agora. E aí eu começo a ler para vocês, né, de fato, o que eu trouxe, o que eu separei para nossa reflexão de hoje, que está em Jeremias. Eu vou ler primeiro da versão da NVI, gente, e aí depois eu abro aqui da Bíblia a mensagem, que tem uma linguagem super fácil, de fácil entendimento, e aí eu penso, né, que pode ser mais fácil depois de entenderem quando a live estiver disponível lá no YouTube e tudo mais. Então, ó, gente, Jeremias 1. Eu quero lembrar vocês, porque daí, assim, às vezes, uma coisa que acontece bastante também é o seguinte, a gente começa a olhar para a história do outro e a gente entra nessa das comparações, né? A gente usa outras pessoas como uma referência, né, como modelo, e a gente acaba acreditando que o destino do outro é o mesmo que o nosso. E às vezes isso acontece até, gente, com as pessoas da nossa família. Às vezes você tem um histórico familiar onde todas as pessoas da sua família viveram uma situação X. Seja uma repetição de doença, seja uma repetição de vício, seja uma repetição de vício, não sei se eu tô sendo... Se eu fui... Como que se diz? Quando a pessoa fala a palavra... Vocês entenderam, né? Então, às vezes, amores, nós estamos, né? Às vezes, dentro da nossa própria família, nós vemos alguns comportamentos repetitivos, alguns padrões, né? Seja de relacionamentos, como eu falei, né? Seja de vícios, seja até mesmo de doenças. E aí a gente fica acreditando que pelo fato de um destino também está fadado àquele mesmo final. E isso não é verdade. Jesus nos dá um livro, gente, com as páginas em branco. Uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso único Salvador, como escritor da nossa história, ele nos dá um livro com as páginas totalmente em branco para você escrever com ele a sua história. Não adianta o que a sua família viveu, não importa o que a sua família viveu, não importa as referências que você tinha, o que os seus amigos viveram, o que você presencia nas suas amizades, na sua família, não importa, gente. Deus nos dá um livro com as páginas em branco quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Então, a nossa live de hoje, eu tô falando um pouquinho sobre propósito. Eu quero lembrar vocês que existe um propósito para estarmos aqui e que Deus tem uma forma única e específica de falar com cada um de nós. Ele tem um propósito lindo para cada um de nós. Na verdade, tudo se trata de um plano maior, né? Que é um plano de salvação, é um plano de rendição, né? É um plano de amor, né? Ele tem esse plano para todos nós, para todas as nações, né? Para todo o povo. O plano, o grande propósito de Deus é esse, que todos nós nos voltemos a Ele, nos lembremos de que Ele é o Senhor para todo o sempre. Porém, através da vida de cada um, Ele se manifesta, Ele se revela, Ele se expressa de uma forma diferente. Eis aí o nosso propósito de vida. É um trabalho de formiguinha, né? Onde cada um tem a sua partezinha específica, mas todos estamos cooperando para um bem maior, que é o grande plano de Deus, nosso Pai. Então, Jesus tem uma história para a sua vida. Ele tem um plano específico para a sua vida. Ele tem uma forma de se expressar, ele tem uma forma de se comunicar
que é só com você. É só você que pode entendê-lo, que pode ouvi-lo, que pode senti-lo da forma como você pode fazer. Só que às vezes a gente fica tão preso à história do outro, a gente fica com o nosso foco tão confuso, tão perdido, a gente fica olhando só para os outros, que a gente se esquece disso, gente. A gente se esquece do nosso valor. Nós nos esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. Nós entramos numa mentalidade de orfandade, como se a gente não tivesse um pai que cuida, um pai que provê, um pai que resgata, um pai que quer presentear, porque um bom pai, gente, ele tem prazer em presentear, ele tem prazer em cuidar, ele tem prazer em proporcionar momentos de alegria. Só que se a gente tira o foco dele, se a gente tira o foco da nossa relação com Cristo, nós colocamos o foco onde? No mundo, nas pessoas. E aí a gente começa, gente, a entrar num ciclo vicioso de culpas, de insatisfações, de inveja, de comparações, e isso vai nos afastando das promessas de Deus. Isso vai deixando o nosso coração frio na fé. Isso vai acabando com a nossa esperança. E um coração sem esperança é um coração triste, é um coração sem vida. Então não podemos, gente, deixar que o inimigo roube a esperança do nosso coração. Não podemos continuar com o foco em pessoas. Não podemos continuar idealizando seres humanos, porque senão nós vamos nos frustrar, e a cada vez que a gente se frustra, a gente mina um pouquinho mais a esperança do nosso coração. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Então eu vou ler para vocês Jeremias, tá? Lembrando novamente, né, resgatando aí que o tema da nossa live de hoje é propósito. Então você que está aqui na live, é uma live devocional, tenha a certeza de que você está aqui por um propósito, você está aqui nessa live por um propósito e você está nesse mundo com um propósito. Então fica aqui que até o final da live eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, tá? E ó, a Vanessa tá me dando corações aqui, me deu uma flor, Vanessa Souza me deu uma rosa, a Camila me deu um coração. Amores, peço essa colaboração de vocês. Quem sentir que o que eu estou falando está fazendo sentido, se está agregando ao seu coração, eu peço que você me dê essa força, que você apoie o meu trabalho, me dê aqui o que você sentir, seja um presente de fato mesmo, né? Aqui no TikTok tem os presentes de verdade. Seja dando coraçõezinhos, ó, não custa nada para vocês. Só de você apertar 2 vezes na tela, você já me ajuda. Já dá os corações aqui, e isso faz com que o TikTok entenda que essa live ela é relevante. Gente, e aí, o que vocês acham? Essa live ela é relevante ou não é? Só escreva aqui, ó, sim ou não. Essa live é relevante? Sim ou não? Você que está assistindo depois, vai assistir lá no YouTube. O que você acha? Essa live é relevante? É um conteúdo que merece ser compartilhado? Merece um joinha, sim ou não? Podem ser sinceros, gente. Eu não vou fazer nada. Se você falar que não é, eu não vou poder fazer nada. O máximo que eu posso pedir é uma dica, né? Uma contribuição, então, do que eu posso fazer para melhorar. É só isso que eu posso fazer. Então, vocês podem ser sinceros, vocês podem falar o que vocês de fato estão achando. E se você achar que essa live ela é relevante, se você acha que está agregando aí ao seu coração, eu peço que você compartilhe essa live, porque olha só, temos mais de 100 pessoas na live e não temos nem 1%, hein? Nem 10% dessa live está sendo, desse número de pessoas estão compartilhando a live. Então, gente, eu peço essa ajuda de vocês, compartilhem a live, dá 2 toquezinhos na tela, para que o TikTok, para que o aplicativo entenda que essa live ela é relevante, para que a gente possa chegar a mais corações, porque o propósito aqui é isso, que a gente possa crescer, que a gente possa fortalecer essa nossa roda, para que mais corações se lembrem, gente, de Deus. Vamos falar do nome de Deus, porque eu penso que todos nós, de alguma maneira, somos como Pedro, né? Somos pescadores de vidas, de corações. Né? Vamos ser pescadores de corações, vamos lembrar as pessoas de que Deus não abre mão de nenhum de nós.
E aí eu quero lembrar vocês disso com a seguinte palavra, começando a ler para vocês Jeremias, que diz assim: Ó, gente, você nem precisa sair do TikTok para compartilhar a live, tá? Vocês conseguem compartilhar a live dentro do aplicativo. Então, ó, aperta aqui nessa setinha, compartilha aí. Eu não sei se dá para compartilhar, tipo, você pode, ó, enviar em direct para as pessoas, você pode mandar no WhatsApp também. E aperta em coraçõezinhos, gente, porque isso também vai ajudando para que o TikTok entenda que essa live é relevante. Vão me contando aqui também, vão comentando, porque quanto mais vocês interagirem, mais o aplicativo entende, gente, que vocês estão gostando. Então, eles vão, né, incentivando e vão entregando para mais pessoas. Então, assim, aqui também é um trabalho de formiguinha, hein? Vamos juntos nessa. E quem achar que eu mereço um presente de fato, temos aqui, ó. Hoje ninguém me deu, gente, aquele coraçãozinho que faz assim, ó. Quem puder me dar um coraçãozinho daquele que é a mãozinha assim estendida, é tão fofo, que é a nossa meta aqui dessa live. Então, se vocês puderem, se alguém puder, nem sei quanto é, gente, mas pelo que eu saiba, é bem tranquilo, tá? Não é nenhum valor grande, não. Então, vamos lá. Nossa live devocional com o tema propósito. Vamos ler Jeremias 1. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso é Jeremias 1, tá? Capítulo 1, versículo 4, gente. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E aí Jeremias diz, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aí agora, amores, eu quero ler para vocês a versão da Bíblia, a mensagem. Isso, Ronaldo, Jeremias era um profeta cheio do Espírito Santo. Jeremias, né, era um profeta, ou seja, nessa época, gente, Jesus ainda não tinha vindo até nós, né? Então, Deus, né, o nosso Senhor, ele se revelava de muitas maneiras, né? E aí nós encontramos alguns profetas na Bíblia que eram justamente, né, esses homens, né, de coração genuíno, que eram verdadeiros, né, portadores da palavra do nosso Senhor, né, da palavra de Deus. E Jeremias era um deles. E aí aqui, ó, eu vou ler agora da Bíblia a mensagem, tá? Que é uma Bíblia de estudo, que muitas vezes ela tem uma linguagem um pouco mais fácil. Então eu vou sempre ler essas duas versões, da NVI, que é mais conhecida, né, mais comum, e a dessa Bíblia a mensagem, para que mais pessoas possam entender o que está sendo dito, tá? Ai, que legal, gente! A mãe da Fran tá aqui na live, a Maria Ivoneide. Ai, Maria, que alegria ver você aqui na live, amor. Um beijo em você e na Fran. A Fran é uma aluna muito querida. Eu tenho muito orgulho, viu, das transformações que ela fez e do quanto, né, a autoestima dela foi melhorando com o passar do tempo. E eu sou muito grata a você, porque se a Fran está aqui nesse mundo, é porque, né, você deu luz a ela. Então, que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês, que Jesus esteja sempre iluminando e guiando vocês, viu? Fiquei muito feliz. Olha só, Raquel Salvador disse, eu estou começando a minha caminhada com Cristo. Glória a Deus, Raquel. Bem-vinda aqui, bem-vinda a esse espaço. Eu também estou caminhando, quer dizer, estou começando a minha caminhada com Cristo, de fato, assim, eu já comecei, na verdade, né, eu tô nesse, eu sempre busquei muito a Jesus, né, gente, desde os meus 15 anos, eu sempre tive essa sede por Jesus, mas eu falo que a minha conversão de verdade, gente, de verdade mesmo, eu sinto que começou com mais profundidade no ano passado, tá, um pouco antes do meu aniversário,
E esse ano, principalmente, assim, de uns 3 meses para cá, eu acho que foi quando realmente começou de uma forma ainda mais intensa, né? Onde Jesus tem me chamado para uma maturidade espiritual, emocional, bem maior. Então, foi aí que eu comecei também a estudar mais da palavra de Deus. Eu comecei ano passado a ler a Bíblia, mas ainda era assim, lia uma vez ou outra, né? Não tinha tanto interesse. E de uns 3 meses para cá, um pouquinho mais, na verdade, foi quando eu comecei a ter experiências com a Bíblia, né? Experiências com o Espírito Santo, de realmente Deus falar ao meu coração, de eu abrir assim de uma forma aleatória e ser exatamente aquilo que eu estava precisando receber. E nem com todo mundo vai ser dessa forma, tá, gente? Mas eu precisava disso, eu acho, sabe? E, enfim, Jesus tem me tocado de várias maneiras, tem falado muito também ao meu coração em relação à minha família, em relação às minhas amizades, em relação à minha forma de me relacionar com as pessoas, com o mundo. Então, amores, é assim, a caminhada com Cristo, ela é um passinho de cada vez. Não importa os nossos resultados, tá? O que Jesus quer de nós é simplesmente que a gente esteja com o coração aberto e um convite para entrar. É só isso que ele pede de nós, gente. Essa abertura do coração. É buscá-lo de todo o coração. O mais ele fará. Busque a ele de todo o coração e o mais ele fará. Entregue os teus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Então, o que ele pede de nós é muito simples. A gente é que fica complicando demais. A gente é que fica muitas vezes tendo posturas de fariseus, de achar que tem que saber teoria, que tem que falar isso, falar aquilo, que tem que ser assim, assado. Não, não, gente. Jesus, ele olha para o nosso coração, para as intenções do nosso coração. E para ele o que mais vale é justamente isso. Não é o falar bonito, não é a performance, não são os resultados. Muito pelo contrário. Por isso que tem tantas passagens, né, tantos versículos que diz: os humilhados serão exaltados, os que choram se alegrarão. Por isso, gente, porque o que ele quer é essa humildade do nosso coração, é a transparência das nossas intenções, é o desejo genuíno da presença dele, simplesmente pela saudade dele. É só isso que ele quer de nós, é só isso que ele pede de nós. Só esse primeiro passo, só essa postura de abrir o nosso coração, de se abrir com ele. E aí, gente, o mais ele vai fazendo, ele vai cuidando, ele vai transformando, ele vai restaurando. Confia, tá bom? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 1, da versão agora A Mensagem. Diz assim: Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Aí tem sempre uns comentários, né, aqui nessa Bíblia a Mensagem, por ser uma Bíblia de estudo. Aí nos comentários diz assim, comentários extras, né? A nossa identidade não começa conosco. Há algo anterior quanto ao que pensamos sobre nós mesmos. E isso é o que Deus pensa a nosso respeito. Amores, por isso que é muito sério essa questão da gravidez, por isso que é tão séria essa questão da gente estar perdido em relação à nossa identidade. É muito sério, os pensamentos de desânimo, os pensamentos de morte são pensamentos muito sujos do inimigo. Porque não é verdade que alguém é inútil nesse mundo. A sua vida, ela tem importância. E olha aqui, tá dizendo, gente, em Jeremias 1 diz, a palavra diz: antes de formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. O Senhor falando a Jeremias, mas isso serve para nós também. Amores, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele nos conhece antes mesmo de nos formarmos no ventre da nossa mãe. Ou seja, a nossa vida não é ao acaso. A sua vida não é um erro. Você não é um problema, você não é um erro, você não é um acidente. A gravidez da sua mãe pode ter sido. A sua gravidez pode ter sido, mas a vida que foi gerada aí dentro não é um erro, não é um acidente, não é um problema. O Senhor, Deus, já tinha
a sua vida, já tinha a sua história antes mesmo de você ser formado, de você crescer no ventre da sua mãe. Olha aí, Edmário falou que precisava ouvir isso hoje. Ai, meu amorzinho, bem-vinda. Olha só, a Lira Roberto falou, Deus acabou de falar comigo através de você, meu amor. Amém, gente. Por isso que eu falo, essa live, ela é um momento onde eu peço para que Jesus fale conosco. Isso não é só para vocês, não. Isso é para mim também. O que eu tô falando para vocês é para eu também aprender, é para eu também ouvir, é para eu também aprender a confiar. Então aqui é junto, né? Vamos juntos nos lembrando, vamos juntos nos inspirando, vamos juntos deixando Deus, o Espírito Santo de Deus fluir aqui através de nós. E a gente precisa, gente, se apropriar daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa crer que a nossa vida não é um erro. Nós não somos um problema, muito pelo contrário, nós somos a solução. A sua vida é uma solução nesse mundo, é luz nesse mundo. Porque Jesus nos dá um livro totalmente novo para a gente escrever novas histórias, para que o nome do nosso Pai possa ser exaltado através das nossas ações, através dos nossos comportamentos. E é por isso que a gente deve, gente, querer viver uma vida de forma agradável a Deus, ao nosso Pai. Não é para que a gente receba aquilo que a gente tanto quer, não é para que a gente receba presentes, não é para que a gente receba uma estrelinha na nossa testa. Não, é simplesmente para que o nome do nosso Pai seja exaltado, porque Ele, gente, nos presenteou com esta vida antes mesmo de termos sido formados no ventre da nossa mãe. Ele nos fez instrumentos dele, Ele nos deu essa oportunidade de sermos um instrumento dele, de sermos testemunhas vivas dele, quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Eu mesma, eu vim de uma gravidez não planejada. Eu poderia me sentir um erro, eu poderia me sentir um problema, porque afinal de contas os meus pais eram super jovens, meu pai nem trabalhava na época, nem minha mãe, estudavam só. Vocês entendem? Eu poderia. O inimigo já colocou esses pensamentos na minha cabeça, vocês sabiam disso? Eu já pensei isso, que eu era um erro, que eu era um problema. Eu já pensei nisso. Vocês imaginam se eu acreditasse nisso, gente? Para onde eu poderia caminhar se eu ficasse acreditando nessas mentiras? Talvez eu não estaria hoje aqui com vocês, eu não estaria falando aqui com vocês. E vocês? Se eu hoje estou aqui falando com vocês, aonde vocês podem estar amanhã? Levando esse testemunho da vida de vocês, de que vocês creem, de que vocês tenham consciência, de que vocês creem de todo o coração que a vida de vocês é solução, de que Deus, de que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia tudo a seu respeito. Ele é quem possibilitou que você se formasse no ventre da sua mãe, porque Ele tem algo para a sua vida, porque Ele quer falar, Ele quer se expressar através da sua vida. Então aqui diz, antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Gente, Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus não sabe só as nossas qualidades, não. Deus sabe tudo, Deus sabe todos os nossos vícios, vícios de linguagens, vícios de comportamento, nosso ego, o nosso coração enganoso. Deus conhece absolutamente tudo a nosso respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Por que então que a gente fica se prendendo tanto a outras pessoas, ao que o outro tem, o que o outro deixou de ter? Se, gente, Deus, antes que a gente pudesse ver a luz do dia, Ele já tinha planos para nós. Olhem isso! A gente perde tanto tempo se comparando com o outro, e isso é só uma armadilha do inimigo, para que a gente tire o foco daquilo que Deus tem para nós. Se a gente se concentrar naquilo que Deus tem para nós vamos ficar como? Vamos ficar cheios de fé, vamos ficar com a mente esperançosa, vamos ter luz na nossa mente, vamos olhar as coisas com esperança,
com gratidão. E o inimigo não quer isso, o nosso ego não quer isso. E aí, o que acaba acontecendo? A gente deixa o nosso ego nos dominar. A gente deixa o inimigo falar com a vozinha venenosa e mentirosa dele nos nossos ouvidos e vai contaminando o nosso coração. Quando a gente vê, a gente está se comparando com o outro, a gente está insatisfeito, a gente está sentindo inveja, a gente está sentindo ciúmes, a gente está se sentindo inferior, a gente está achando que nada na nossa vida está bom o suficiente. Às vezes você tem tudo. Você tem uma família abençoada, você tem saúde, você tem um bom trabalho, você tem um bom relacionamento e você ainda assim não está bem, você não está satisfeita. Por quê? Porque você está dando muita atenção para as mentiras que o seu ego conta. O ego é insaciável. E quem é que fica fomentando o ego, gente? O inimigo. O plano das trevas. Não é Deus, não é o plano da luz. Por quê? Porque existe, gente, uma batalha espiritual. Existe, isso é real. Em Romanos diz, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades. Existe uma luta espiritual que a gente não enxerga, gente, que a gente não vê, mas ela existe. Então, essa força, né, a força do nosso ego, né, que são os nossos vícios, a nossa personalidade, tudo isso, gente, vai nos colocando, vai nos jogando para pensamentos mentirosos em relação a nós. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. E como nós fazemos isso? Ouvindo músicas cristãs, né, louvores, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, comungando, né, partilhando, né, tendo conversas que edificam. Tudo isso, gente, vai alimentando o nosso espírito, vai alimentando a nossa alma, vai nos trazendo novamente ao foco de Deus, ao foco da verdade sobre nós mesmos, vai nos trazendo de volta ao foco daquilo que Deus tem para nós. E aí a gente volta a se encher de esperança, a gente volta a se encher de alegria, a gente volta a sentir a paz de Deus sobre nós. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sente essa paz que excede todo o entendimento, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Quando a gente confia em Deus, a gente pode estar atravessando uma tempestade, mas a gente sabe que essa tempestade ela não é para sempre, ela é temporária. E ela está, e ainda que ela seja difícil, ainda que ela esteja nos jogando de um lado para o outro, tá deixando a gente tonta, enjoada, ainda assim, por mais difícil que ela seja, por mais forte que seja essa tempestade, ela está cooperando para um bem maior, ela está cooperando para o nosso próprio bem, para o nosso amadurecimento. Então, continuando aqui a leitura. Enquanto eu continuo a leitura, gente, 21 mil corações. Vamos bater pelo menos 30 mil? O que vocês acham? Para que o TikTok entenda, gente, que essa live é relevante. Vocês acham que essa live... Sejam sinceros agora, mais uma vez, para quem chegou agora. Esta live está sendo relevante, gente? Está fazendo sentido para vocês? Vocês sentem que está edificando o coração de vocês? Como vocês estão se sentindo por aí? Olha só, me falem aqui, gente. Me escrevam aqui, é importante para mim esse feedback de vocês. Interajam aqui comigo, porque isso faz toda a diferença. Eu não tô aqui para falar sozinha, não. Eu sei que eu vou falando, quando eu vejo, eu tô falando um tempão. Mas eu não quero ficar falando sozinha, não, gente. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, que vocês participem, que vocês se sintam pertencentes a esta nossa live, a este nosso encontro, tá? Aqui é um espaço nosso. Então, quero que vocês se manifestem aqui. Giovanni Damascena, um abraço, querido. Tiago Garcia tá aqui. Uhul! Ai, obrigada, Fábio Peraça. É Peraza ou Peraça? A Fran, querida. E esse coraçãozinho que falou sim, Esté? Qual que é o seu nome, amor? É que não tá aparecendo aqui o seu nome. Obrigada, Beto. Schubert, muito obrigada, querido. Daniel Garcia.
Ai, que bom, Daniel. Amém. Glória a Deus por isso. Ele falou: estou passando por um momento muito difícil, com o coração angustiado, e essa live já me deixou 1% melhor. Amém. Amém. E, gente, ó, então se essa live tá fazendo sentido pra vocês, não custa nada, ó, vocês podem dar 2 toquezinhos na tela que vocês já me ajudam, tá? A fazer com que o TikTok, o aplicativo, entenda que essa live é relevante. Então, dá 2 toquezinhos na tela, não custa nada e você já me ajuda. E se você sentir também, compartilha, ó, 20 pessoas compartilharam essa live, já aumentamos o número de pessoas compartilhando. Uhul! Isso aí, amores. Continuem compartilhando. Você não precisa sair do aplicativo para compartilhar. Então, aperta nessa setinha, compartilha com 2 pessoas, com 3 pessoas. Quanto mais, ó, mais gente compartilhando. Uhul! O Beto compartilhou, a Fran compartilhou, a Camila compartilhou, o Kelvin Juan compartilhou. Ai, que bom, amores. A união faz a força. Irmã, a live não está boa, está ótima. Ai, que alegria! E ó, quem quiser também, amores, quem sentir de me presentear com uma rosa, com um coração, com um café, com um panetone, tem de tudo aqui nesse TikTok. Então, se você sentir, a Fran me deu uma rosa cor-de-rosa. Então, amores, se vocês sentirem de me presentear também, eu agradeço, porque você também vai estar colaborando e apoiando esse meu trabalho. Vocês estão aqui, né, me ouvindo, mas eu tô aqui trabalhando, né, de uma certa forma, eu tô aqui entregando o meu coração, né, dispondo da minha energia, da minha voz. Eu sempre estudo um tempo antes de entrar aqui na live, me concentro, então é um momento realmente importante para mim, tá bom? Então, fiquem aqui que tem mais para Deus, tem mais de Deus para nós, tá? O Winner me enviou uma rosa. Quem mais me enviou rosa? O Beto Vaqueiro me enviou uma rosa branca, o Fê me enviou um panetone, que delícia! Daqui a pouco chega, gente, a hora do panetone de verdade. O Vini falou: louvamos a Deus pela sua vida. Amém, gente. Quem puder, orem sempre por mim, Stephanie, porque que Deus continue falando ao meu coração, né? E continue me purificando, gente, de mim mesma. É isso que eu preciso, que Jesus continue me purificando de mim mesma, porque, ai, o meu ego é. Todos nós, gente, somos podres, viu? Desculpa a palavra, mas olha, o nosso eu humano é muito falho, gente. A nossa carne é muito podre, mesmo. Então a gente tem que pedir muito a Deus para que Ele nos esvazie de nós mesmos e nos preencha dele, sabe? E essa tem sido a minha vontade e eu quero que cada vez mais Jesus me mostre isso. Me mostre aquilo que precisa ser purificado em mim, me mostre aquilo que precisa ser mudado, transformado em mim, porque eu não quero ser como os fariseus, né? Que sabem muito, mas têm um coração cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de hipocrisia. Eu não quero ter um coração hipócrita, gente, eu não quero. Então, eu quero muito que Jesus me transforme e que eu reconheça, que eu consiga ver os meus erros, as minhas falhas, porque muitas vezes, vocês sabem, gente, que eu tenho pensado nisso, muitas vezes nós erramos, nós falhamos por ignorância de nós mesmos, porque a gente não tem a consciência do quanto nós precisamos ser trabalhados por Deus, do quão falho está sendo o nosso caráter, do quão contaminada está a nossa mente e o nosso coração. Então, que Jesus possa trazer revelação a nós em relação às nossas intenções. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente se atente às nossas motivações. Qual é a intenção por trás da sua motivação? Por trás daquilo que você quer muito fazer, o que está aí? Qual que é a sua intenção com isso? É agradar? É ser aceito? É ser elogiado? É ser reconhecido? É colocar o outro numa situação pior do que a sua? Então, muitas vezes a gente não tem essa consciência das nossas próprias intenções. Então, a gente precisa pedir a Jesus, colocar isso em oração, para que ele revele a nós. Só dessa forma é que nós começamos esse processo, né, de purificação do nosso coração, que é esse esvaziamento do meu eu, do meu ego, e começa a dar espaço para, de fato, o agir de Jesus, o amor de Jesus, o caráter de Jesus, a minha verdadeira identidade. Tá bom, amores? Boa noite, Amanda! Oh, minha lindeza amada! Que delícia você aqui, Amanda! Que feliz você aqui, meu amor.
Tô muito feliz mesmo, tenho um carinho tão grande por você. Fica aqui, Amanda, que eu tô falando sobre propósito. Você tem um propósito lindo. Gente, Amanda, eu não vou cansar de dizer. Amanda é uma influenciadora também dessa área da beleza, né? Ela compartilha várias dicas maravilhosas de skincare, de cabelo, de makes. E ela tem uma doçura, gente. Eu não sei se você sabe disso, Amanda, se você tem propriedade do quão doce você é, da beleza que você tem, do coração doce que você tem, né? A nossa imagem, gente, as nossas expressões, elas traduzem muito, elas revelam muito da nossa essência. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade em reconhecer a nossa essência. A gente se prende ao nosso ego, né? A gente fala, não, eu não sou assim, né? Eu mesma, gente, muitas vezes falavam que eu era fofa, que eu era doce. E eu não acreditava, né? Porque eu pensava assim, essa pessoa tá falando isso porque ela não me conhece de verdade, ela não me conhece na intimidade, ela não conhece os meus pensamentos. Não, isso não é verdade, gente. Isso é o inimigo que coloca na nossa cabeça. A nossa essência, ela é daquele jeito, como o outro nos disse, né? Aquele elogio, ele não veio ao acaso. A gente tem aquele atributo dentro de nós. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tão desconectados da nossa essência, da nossa verdadeira identidade, que a gente não consegue reconhecer os atributos de Deus que estão em nós. E todos nós temos atributos de Deus presentes em nós, porque Deus está em nós, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, eu, né, me inspirei aqui pela vida da Amanda, porque ela é alguém que você olha e você já sente essa doçura, você sente essa amorosidade, né, essa amabilidade de espírito mesmo, mas eu nem sei se ela sabe mesmo disso, se ela se vê dessa forma. Provavelmente não, porque nós temos muita dificuldade em conseguir acessar, em conseguir reconhecer esses atributos do espírito que residem em nós, porque normalmente a gente está muito apegado aos pensamentos que nós temos de nós mesmos, que são pensamentos mentirosos, não são pensamentos correspondentes ao que Deus pensa de nós. E é isso que está falando, inclusive, aqui em Jeremias. Joseio! Oi, querido, obrigada pela rosa, amores. Se vocês puderem... Gente, agora que eu vi, mais de 40 compartilhamentos! Ai, que legal, amém, amores, que bom! Mais gente, mais oportunidade de mais corações se achegarem a essa live e se lembrarem de Deus. Que feliz, amores, que bom que vocês estão compartilhando a live. A Amanda tá aqui dando os coraçõezinhos, sua fofa. É muito legal, gente, que aqui no TikTok eu consigo ver o que vocês que estão assistindo, o que vocês estão fazendo, se vocês estão curtindo, se vocês estão compartilhando, se vocês estão entrando, se vocês estão dando presente. É muito legal essa interatividade que a gente encontra aqui no TikTok. E o Bruno Vilmar também tá aqui, amigo. Um beijo. Que saudade de você. Que feliz você aqui comigo na live. Fica aqui, amigo, que eu tô falando sobre propósito. Boa noite, Sandra Fabiola. Bem-vinda, amore. Então, vamos lá, amores. Continuando, tá? Olha só, Jeremias, então, gente. Jeremias foi um profeta, né? Jeremias é do Antigo Testamento da Bíblia, então é da época que Jesus ainda não tinha vindo a este mundo, então, né, Deus se revelava através de muitas maneiras, né, e Deus, Deus falou muito, né, a Jeremias. Então é muito, muito especial a gente ver realmente como não existe o impossível para Deus, né, como ele é soberano, ele é onipresente, onisciente, então não existe realmente impossível, tá? Para Deus não existe impossível. O impossível faz parte da nossa limitação humana. Tanto é que Jesus ele representa isso através, né, da ressurreição, né? De que até mesmo a morte, né, o fim do físico, né, do corpo físico, ele supera, né, ele transcende através da ressurreição, nos lembrando que aquele que crê no Pai, em Deus, não tem fim, né, tem a vida eterna mesmo, tá? Então, olha só. Rebeca, boa noite, amore! Olha só, gente, então continuando a leitura de Jeremias 1, tá? Já que estamos numa live falando sobre propósito, eu não quero que vocês se esqueçam de que Deus tem um propósito para a sua vida e de que antes de formar você no ventre da sua mãe, Deus já sabia tudo a seu respeito, tá? Vocês podem ler isso depois em Jeremias 1. Então, continuando aqui a leitura,
versículo 6 da Bíblia, a mensagem. Então Jeremias, Deus falou isso para ele, né? Deus se apresentou a Jeremias e disse: Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. E aí Jeremias diz: Mas eu disse: Um momento, Senhor. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. Ai, Siri. Ó, então na versão 30.000 corações, gente! Uhul! Que lindo! 30.000 corações, obrigada, gente. Obrigada pela força, pelo apoio. Continue dando 2 toquezinhos na tela, continue apoiando essa live para que o TikTok possa espalhar para mais pessoas. Essas lives acontecem todos os dias, tá, gente? De segunda a quinta, na verdade. Não, de domingo, segunda, terça. Quarta não temos, quinta temos, às 9 horas da noite. Então continuem compartilhando, dá 2 toquezinhos aqui na tela para que esses coraçõezinhos continuem aumentando e a gente possa alcançar mais corações. Obrigada pelas flores, gente. A Fran me deu um café, que delícia! Ó, então seguindo aqui. Aí Jeremias, né, falou assim pro Senhor: Senhor, mas eu não tô preparado. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? O Wendel me deu um buquê de flores. Obrigada, querido. Obrigado. Tigar, você me deu um café, gente. Ai, que legal esses presentes. Obrigada pelos presentes, gente. A Flávia tá dando coraçõezinhos. O Wendel me deu buquê de flores. O Ti me deu café. A Karina acabou de entrar. Então, amores, olha só. Jeremias diz então ao Senhor: Um momento, Senhor, olha para mim. Eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse: Não diga, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém, estarei sempre lá cuidando de você. É o decreto do Eterno. Olha que coisa linda, gente. Agora, isso foi o Senhor falando com Jeremias. Agora, deixa o Senhor falar isso com você. Quantas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu? Quantas vezes a gente não lembra do nosso chamado? A gente não lembra que nós temos um propósito para estarmos aqui nesse mundo? E aí, Deus nos mostra, Deus nos conduz para algum caminho onde a gente recebe um pouquinho de afeto, onde a gente recebe amor, onde algo bom acontece na nossa vida. Como, por exemplo, você caiu aqui nessa live, você está agora aqui nessa live, e eu estou aqui agora te lembrando que a sua vida não é acaso, a sua vida não é um erro, não foi um acaso do destino, a sua vida, o seu nascimento não foi uma gravidez acidental. Eu já acreditei que sim, eu já acreditei que os meus pais tinham ficado grávidos por acidente, que eu nasci por um acidente. Até que eu comecei a descobrir a minha identidade em Cristo Jesus. E eu comecei a me lembrar de que não existe acaso. De que, gente, a vida não é um acaso. Não há erros. Deus nos forma no ventre da nossa mãe. É Ele quem abastece a nossa vida. E, portanto, se nós estamos aqui hoje respirando com vida, é porque Ele deseja que isso seja assim. Então, Jeremias, ele primeiro que o Senhor revela a ele de que existia um plano para que ele estivesse ali, né? Existia um plano para a vida dele. E aí, Jeremias duvida, né? E diz assim: Mas Senhor, eu sou só um menino, eu não estou preparado. E aí o Senhor fala: Mas não diga isso, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir e você deve ir. Eu direi para onde você deve ir e para lá você irá. Eu direi o que falar e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá cuidando de você. Então, muitas vezes a gente não se sente pronto para a vida, a gente não se sente pronto para determinada situação, porque a gente esquece que existe um Deus, um Pai, que está conosco. É Ele quem nos prepara. É Ele quem nos cuida.
E é por isso que a gente não deve temer, gente, porque Deus nos capacita. Vocês já viram aquilo, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O que isso significa? Essa capacitação, gente, por parte de Deus, não tem a ver com com a nossa performance, sabe? Porque nós estamos num mundo onde o que é valorizado é a nossa performance, né? Temos que ser os melhores, temos que fazer tudo de uma forma perfeita. Parece que os nossos resultados é que definem quem nós somos. Só que Deus revela outra coisa a nós. Não! O seu valor não está naquilo que você faz, não está nos resultados que você traz, não está em como você se apresenta, nada disso. Nada disso, gente, muito pelo contrário. É Deus quem nos capacita. Ele nos leva aonde Ele deseja nos levar. E às vezes até a gente recebe tantas bênçãos, a gente às vezes está vivendo uma vida tão abundante que a gente não se sente merecedor. Ou às vezes Ele nos chama para algo que a gente fala, mas meu Deus do céu, eu não estou pronta. Eu não vou dar esse passo, porque eu não tô preparada, eu não tô pronta, eu não vou conseguir. A gente fica num lugar de insegurança, de medo, e a gente se esquece de que é Deus nos levando para aquele lugar. É Ele nos capacitando, é Ele nos cuidando, é Ele nos inspirando, nos guiando. O Espírito Santo nos capacita a viver o nosso propósito. Perfeito. Tiago, foca no que eu tô falando na live, querido. Senão eu vou te convidar a você se retirar, porque eu não vou casar com ninguém, nem te conheço e tá fugindo do propósito da nossa live. Então, amores, continuando aqui, agora só para finalizar, olhem só que lindo, em Jeremias 29, da Bíblia A Mensagem. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Então, Jeremias está falando, gente, Deus está falando através de Jeremias, né? Está dando essa promessa. Quando vocês me procurarem, quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vamos ver como que está a linguagem da NVI? Jeremias 29, né? Jeremias 29. Vamos ver. Só pra gente, eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque a NVI é a versão mais conhecida, né? Aí diz assim, ó, então Jeremias 29, a versão agora NVI, tá? Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha que coisa linda, gente! Olhem que coisa linda! Amores, vejamos só. Hoje comecei essa live inspirada por um término, por uma separação de uma artista que eu admiro. E isso me fez refletir aonde eu estava colocando a minha esperança. Quantas vezes a gente não se espelha, a gente não usa outras pessoas, artistas, pessoas até mesmo da nossa família, pessoas conhecidas, amigos. A gente coloca essas pessoas como referências na nossa vida. E quando coisas estão erradas na vida delas, a gente ou se alegra
porque estava sentindo inveja, estava se sentindo incapaz de ter aquilo que o outro tinha, ou a gente se frustra e a gente fala, eu não tenho esperança mais, porque se ela fracassou, quem sou eu na fila do pão? Se com ela deu errado, comigo então vai dar muito errado. E a gente se esquece de que Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, tem planos de alegria para nós. Nosso futuro está nas mãos dele. E uma vez que a gente clama a Deus, uma vez que a gente o busca de todo o nosso coração, ele nos ouve, ele nos tira do cativeiro. A gente pode estar no maior abismo que nós poderíamos estar, o mais fundo possível. Se a gente o buscar de todo o coração, ele nos tira desse abismo. Ele se revela a nós e ele escreve novamente o nosso futuro. Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Pai que reconstrói. É um Pai que muda a nossa sorte, como está escrito aqui na Bíblia a mensagem. Ele restaura, ele faz tudo novo. Basta que a gente busque a Ele de todo o coração. Basta que a gente clame a Ele, que a gente ore a Ele. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. E só antes, no versículo 10 e 11 a mensagem, e na NVI é 11, versículo 11, que diz assim, o Senhor, gente, tem planos para nós, planos de abundância, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Gente, os planos de Deus para nós não são planos pequenos, são planos grandes. São planos de alegria eterna, não só, gente, alegria momentânea, porque o que o mundo nos oferece muitas vezes são resultados que vão trazer uma satisfação momentânea, mas aquilo que Deus tem para nós são planos de alegria eterna, de vida eterna. Os caminhos de Deus para nós sempre serão muito maiores e muito melhores do que aqueles que a gente poderia imaginar sem Deus, sem esta confiança em Deus. Os planos de Deus para nós são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O nosso futuro, gente, está nas mãos de Deus. Não é porque você na sua família não tem nenhum casamento bem-sucedido que você não vai ter. Não é porque o mundo está achando normal o divórcio sem motivo que você também tem que divorciar. Não é porque você vê todas as pessoas que você conhece com um relacionamento frustrado que você vai ter um relacionamento frustrado. Gente, não é verdade. Os planos de Deus para cada um de nós são planos de abundância, são planos de vida, são planos para que a gente glorifique o nome dele. Ele não quer um casamento frustrado. Deus tem prazer em ter um casamento bem-sucedido, para que o nome dele seja exaltado através daquele casal. Eu creio nisso, gente. Como diz aqui, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Aí tem mais uma passagem que diz também sobre isso. Ai, Fran, amo você, meu amor. Boa noite, viu? Hoje nós nos superamos no tempo, né, gente? Ai, o tempo voou, amores. Deixa eu ler aqui que tá, acho que em Coríntios, tá? Olha só, pra gente finalizar. 1 Coríntios 2:9, da versão NVI, gente. Agradeço as rosas que vocês estão mandando, viu, gente? Os presentes aqui, os corações também. Estamos com 37 mil corações. Será que a gente chega a 40 até o final da live? Será que a gente chega a 40 mil corações? Eu agradeço, viu, amores? Nossa, que calor que tá aqui, hein? Deixa eu então finalizar para vocês. Vão dando 2 toquezinhos na tela, gente, não custa nada e vocês me ajudam bastante fazendo isso, tá?
Vocês ajudam a apoiar aqui esta live. Então, amores, bora conquistar corações e almas também para Jesus. Ó, então aqui, só pra gente finalizar, 1 Coríntios 2:9, tá? Que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, gente, não percam a fé em Deus. Não percam a fé nas promessas de Deus para sua vida, nas promessas de Deus para sua família, porque é da vontade de Deus, nosso Pai, que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida não sem aflições, porque neste mundo nós teremos aflições, porque faz parte da nossa humanidade, faz parte, infelizmente, né, da nossa vida aqui nesse mundo, as adversidades, as frustrações, as angústias, né? Até Jesus se sentiu dessa forma, né? Em muitas passagens Jesus, né, ele relata essa angústia, né? Onde aí ele ia lá orar, né, e clamar pelo Pai, pela presença do Pai. Então nós teremos sim angústias, nós teremos aflições, porém Deus se alegra com a nossa vida, Deus se alegra através dos nossos bem-feitos, né? Por quê? Porque uma vez que a gente busca Ele em primeiro lugar e a gente deixa Ele agir, a gente coloca a presença dEle nas nossas ações, nos nossos comportamentos, quando a gente se enche dEle e transborda dEle através da nossa vida em todas as áreas, nós estamos, gente, exaltando o nome dEle. Nós estamos falando do que Ele faz através de nós. Então Deus tem prazer em nos abençoar. Só que, claro, isso não significa satisfazer os desejos do nosso coração, porque até porque muitas vezes o nosso coração tem desejos que iriam nos afastar de Deus caso esses desejos fossem atendidos. Então, por amor a nós, inclusive, Deus não realiza esses desejos do nosso coração para que justamente a gente não saia do centro da vontade dele, para que a gente não se afaste dele de tal maneira que talvez a gente se perderia por completo. Mas, quando a gente o busca de todo o nosso coração, ele restitui os nossos sonhos. Ele nos faz prosperar no sentido de que ele nos enche de novos sonhos e sonhos que vão nos levar para mais perto dele e que vão, eu sinto assim que Deus ele tem realmente promessas para cada um de nós, para que o nome dele seja exaltado. E a gente precisa começar, gente, a querer essas promessas de Deus para nós, a buscar esses planos de Deus. O que será que Deus tem para mim? O que será que Deus quer de mim? Ai, que legal, Dalila! Que bom saber disso, amore. Então, amores, que a gente possa terminar esta live nesta confiança de que a gente não deve se espelhar em outras pessoas, tá? Porque pessoas são falhas, nós vamos nos frustrar. Não deixe que o fracasso do outro te desanime, te frustre, roube a esperança do seu coração, porque em Jesus tudo se faz novo. E existe sim um propósito para estarmos aqui. Não querem que eu termine? Ai, gente, eu tenho que descansar também, tomar banho, tirar maquiagem. Mas eu creio que essa live foi uma live muito transformadora e que a gente não vai mais sair igual como nós chegamos. Todas as vezes que a gente estiver se comparando com alguém, todas as vezes que a gente estiver duvidando do nosso propósito, quando a gente estiver duvidando da importância da nossa vida, nós vamos nos lembrar dessa live, nós vamos nos lembrar dessas palavras lidas aqui, né, de Jeremias, de Coríntios, né, das cartas de Paulo aos Coríntios, e nós vamos resgatar essa esperança de que nossa vida não é um problema, nossa vida não é um erro, muito pelo contrário, nossa vida é uma solução, porque por meio da nossa vida, Deus se revela ao mundo, por meio da nossa vida, se a gente abre espaço para que Jesus haja em nós, para que Cristo se revele em nós, se a gente deseja isso de todo o nosso coração,
Deus faz isso acontecer e Ele vai falando ao nosso coração, Ele vai nos colocando em lugares, Ele vai abrindo portas, Ele vai trazendo pessoas, Ele vai colocando palavras na nossa boca, Ele vai te dando comportamentos, palavras, gestos, para que você possa lembrar a outros corações da presença dEle e de que Ele não abre mão da vida de ninguém. Porque antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele já nos desejou. E Ele nos cuida, Ele nos ampara, então que a gente possa ter esta confiança dentro de nós, para que a gente possa lembrar corações dessa promessa de Deus para cada um de nós. Tá bom, amores? Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa live, que ficou todo esse tempo aqui comigo. Que Jesus possa se revelar mais e mais a cada um de nós e que a gente possa ter o discernimento daquilo que precisa ser transformado em nós, daquilo que precisa ser purificado em nós. Ai, que assim seja, assim é, eu creio. Um beijo, amores, mais uma vez, gratidão por todo o carinho, pelos compartilhamentos, pelos corações. Amanhã não temos live aqui, amanhã é terça-feira, né? Amanhã, gente, eu acho que eu vou ter um evento, tá? De uma marca muito legal, mas me acompanhem lá no Instagram, porque daí eu vou atualizando vocês se vai ter live, se não vai, o horário. Me acompanhem lá no Instagram, @esté, S de sapo, T de tatu, E de elefante, H, M de Maria, O, Y, A. Esté Moia, tudo junto, tá? Lá no Instagram, me segue lá, fica de olho nos meus stories que eu vou atualizando vocês de tudo, tá bom? Se não, qualquer coisa, nos vemos na quinta-feira, às 21 horas. Um beijo, gente, boa noite! Tchau! Que live gostosa!